Que todo mundo, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 9. Peço que você fique de pé, por favor. Eu já preguei essa mensagem aqui, mas a palavra de Deus, ela nunca é cansativa e ela sempre será uma palavra atual. João capítulo 9, eu vou ler um versículo. Quando o paralítico foi curado por Jesus Cristo, foi interrogado, e nessa interrogação foi perguntado quem foi feito que esse homem, e começaram a menosprezar Jesus. E essa frase aqui é uma frase interessante, a partir do versículo 25. Aliás, versículo 25 diz assim: ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vou-lo disse, e não entendeste, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Querido Deus, eu te louvo e te bendigo pela palavra lida. A palavra esta, ó Deus amado, do Senhor, não é a palavra do pastor, a palavra do Senhor. E que essa palavra, Deus amado, possa nos direcionar, possa fazer com que tenhamos um entendimento de sabermos que Tu és o Deus de ontem, de hoje, de sempre, e que continuará a estar conosco. Querido e Deus de amor, que possamos viver o dia de hoje, o dia de amanhã, entendendo que a nossa vida, ela não termina neste mundo, ela continua contigo. Que todos nós tenhamos a certeza de uma vida eterna com o Senhor. Peço isso no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos amém? Podem ser. Quando nós analisamos a vida, passamos a entendê-la que ela tem dois tempos, ou dois lados, melhor dizendo. Uma moeda também tem isso. O próprio futebol, o Brasil é conhecido como o país do futebol, também tem dois tempos. Aí a história está dividida também, antes e depois de Cristo. E a Bíblia possui também, dois testamentos, velho e novo. E as duas vindas de Jesus, uma ainda por acontecer, a outra já aconteceu. E aqui é o testemunho desse homem. E nós encontramos nesse texto que divide em antes e depois. Ou seja, o encontro com Jesus foi um momento de transformação total em sua vida. Assim como foi na vida dele, foi na vida de Maria Madalena, que ela pode dizer, eu era possessa, mas Cristo me libertou. O próprio Zaqueu era pecador e desonesto, mas Cristo me transformou. O próprio Mateus, que era o coletor de impostos, pôde fazer o mesmo. Pedro da mesma forma. O gadareno era possesso, mas Cristo teve misericórdia de mim e me libertou. A mulher hemorrágica, todos conhecem o texto que eu estou pronunciando aqui, Eu era doente, mas Cristo me curou. O paralítico do tanque de Betesda, Saulo de Tarso, depois veio ser chamado de apóstolo Paulo. Eu era perseguidor da igreja de Cristo, mas Cristo me alcançou e me fez seu mensageiro. Assim como esses tantos outros, meus irmãos, com o passado triste foram transformados pelo encontro com Jesus, nós podemos dizer também, como homem aqui no texto, eu era cego e agora vejo. Você também pode experimentar
essa bênção na sua vida. O testemunho do homem era simples, mas não havia como negar a força. O encontro com Cristo, ele liberta. O encontro com Cristo perdoa, cura, anima, restaura, reconcilia. Nesses anos que nós estamos aqui em Coelho da Rocha, muitas coisas aconteceram. Muitos lares foram restaurados. Pessoas foram curadas, libertas. Não é? Muitas transformações para melhor houve. E eu louvo a Deus por isso que eu falei no início. Não é? Meu pastor Levi é Jesus Cristo. Nós somos apenas a ferramenta que Ele usa, e é um privilégio para nós. Eu sempre reporto lá em Romanos 10, no versículo número 15 no final: ó, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quando você aconselha alguém, um bom conselho, quando você fala de Jesus para alguém, quando você testemunha para alguém, você está anunciando coisas boas para aquelas pessoas. E através do que você anuncia para ela, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, lá na frente você vai ver o resultado. E é muito bom quando você vê que realmente houve uma grande metamorfose na vida daquela pessoa, uma transformação radical. E você vai ver o antes e o depois. Então há sempre o antes. E ao agora também, depois do encontro com Cristo, você passa a ser o que? Uma nova criatura, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Você pode dizer: agora sou filho de Deus. Talvez alguém diga: mas todos somos filhos de Deus. Não. Todos não. Todos são criaturas feitas por Deus. Aí tudo bem. Mas para ser filho de Deus, tem que ter um encontro com Jesus. Tem que se render a Ele. E a partir daquele dia, Ele ser o seu Senhor e Salvador. Nesse mesmo livro de João fala sobre isso. Volte um pouquinho aí, capítulo 9, você vai voltar para o capítulo 1. Vou ler o versículo 12. Você vai poder ler junto comigo o versículo 12, aqui do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Amém, queridos? João capítulo 1, versículo 12, dá uma olhadinha ali na tela ali, ó. Vamos lá. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se a pessoa não crê no nome de Jesus, ela não pode ser filha de Deus. Mas o diabo, como é enganador, mentiroso, ele coloca na cabeça das pessoas: não, você também é filho de Deus. Afinal de contas, todos somos filhos. Não é. Criatura feita por Deus, tudo bem. Se não estiver enquadrado nisso aqui, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela ensina, ela mostra. Você pode dizer em Cristo que agora você também é templo do Espírito Santo, sou da família de Deus, estou salvo, agora estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Isso, o que é isso? É a graça de Deus que foi derramada nos nossos corações e continua sendo derramada até a volta dele. A graça dele vai ser derramada. Um dia isso vai cessar. A fonte vai secar nesse mundo. As pessoas vão ter fome de Deus, não vão ter mais, vão nos procurar, não vão nos achar mais. Por que graça? Porque Jesus não tinha necessidade nenhuma de curar o cego e nem de tocar em nossa vida. Graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Graça é favor, não o quê? Não merecido. Nós não merecíamos, nós merecíamos a condenação eterna, mas pela graça Ele veio
pagou o preço do nosso pecado, a dívida que era nossa foi selada por Ele, e o preço foi um preço de sangue, de morte na cruz. E quem está em Cristo não está debaixo da lei, mas da graça. Nós somos justificados gratuitamente, é pela graça e não pelas obras. Do contrário, a salvação seria comprada e não gratuita. No passado, havia um questionamento muito grande na igreja romana, que a pessoa cometia um pecado e ela pagava para ser perdoada. Era chamada indulgência. Então, dependendo do tamanho do pecado, ela pagava mais. E outra coisa, quem não pudesse pagar era excomungado. E daí, pastor? As pessoas que eram excomungadas, elas não tinham direito de ser sepultadas. E eles colocavam, deixavam as pessoas ao léu, os abutres, as bestas feras lá, comiam cadáveres, né? E as pessoas tinham medo de morrerem, de serem excomungadas, porque não tinham dinheiro para pagar aquele pecado. Mas aí vem a história, começa com Martinho Lutero, que é a chamada da reforma da igreja. Ali foi tudo, né, esclarecido, mas aí uma outra pregação para detalhar mais sobre isso. Mas é pela graça, ele falou, é pela graça, não é pela obra. E ai de nós se não for pela graça do Senhor. Você já pensou se Deus nos julgássemos segundo nós julgamos as outras pessoas? Segundo o desejo, muitas vezes, que temos de ver aquela pessoa pelas costas e até desejar o mal dela? Porque é muito fácil orar o Pai Nosso, falar: perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoados, não é? Os nossos devedores. Será que nós fazemos isso de verdade? De coração? Será? Eu já contei essa história aqui, né? Pode ser engraçado, mas aconteceu. Tinha um irmão na nossa igreja, um obreiro, começou conosco aqui na época, né? Era eu, o Wagner, que era obreiro, eu era um diácono na época, quando começamos a igreja de Pedro da Rocha. Eu veio o irmão de lá para nos ajudar, o irmão, esqueci o nome dele. Ele até comprou uma caixinha de som para a gente continuar fazendo os cultos. Ele falou, uma igreja em que tinha uns irmãos que vivia as turras, né? Dois obreiros da igreja, ficavam brigando, discutindo. O pastor já havia chamado a atenção deles algumas vezes. E teve um dia o pastor terminou o culto de manhã, chamou de novo para conversar. E falou para ele: vocês não podem ver, afinal de contas vocês são filhos de Deus. Vocês participam da mesa. Vocês têm que perdoar. Jesus não perdoou vocês. Vocês não receberam o perdão de Deus. Vocês têm que perdoar um ao outro. Aí orou e depois falou assim: você perdoa? Perdoa. E você perdoa. Então vão em paz. Aí um se levantou, saiu da sala. O outro estava saindo, né? Já tinha abrido a porta, mas depois voltou e falou assim: pastor, mas se ele fizer de novo, eu dou um tiro na cara dele. É isso. Tem um perdoa de quê? De boca para fora? Tem pessoas que fazem assim, de boca para fora, mas dentro do seu ser remói ódio, desejo de vingança, né? Não consegue liberar perdão, e essas pessoas sofrem. Tem um livro do nosso fundador, Bispo Roberto, o nome desse livro era Perdão, o Segredo da Cura Total. Você sabia que tem pessoas doentes fisicamente porque não conseguem perdoar os outros? Carregam dentro de si ódio, ressentimento, e Deus não pode curar aquela pessoa fisicamente. Elas não perdoam, elas se alimentam de ressentimentos, né? Se alimentam dessas coisas que não agradam ao Senhor. E aí vai viver a vida toda sofrendo, vai viver sofrendo. Eu morro
não perdoa, eu morro, e vai morrer assim mesmo, vai sofrer a vida toda. Detalhe, hein? Crente, ou que diz que é crente. Então não adianta chamar o Senhor e não fazer o quê? Aquilo que Ele manda fazer. Aquilo que Ele manda fazer. Então, tudo que somos é pela graça. Pela graça que chegaremos ao céu. E quando lá nos perguntarem como chegamos, então responderemos: foi graça. Foi pela graça que eu cheguei. Sem merecimento nenhum. Fomos alcançados pela graça de Deus. E é interessante, né? Quando todos nós, com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos defeitos e falhas, Deus nos escolheu. Diga você, irmão, Deus te escolheu. E nos usa a si mesmo. E nos usa. Quando nos disponibilizamos para ser usado por Ele, nos usa. Ou você está pensando que o profeta Isaías não tinha problema? Mas quando Jesus, a quem enviaremos? Ele falou: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Ele se modificou e Deus usou ele, viu? Que é o chamado profeta messiânico, né? Anunciando Cristo. 700 anos da vida de Jesus, 700 anos atrás, ele anunciava Cristo. Aqueles homens que foram escolhidos, todos eles tinham problemas. O próprio Pedro, que toda a sua personalidade, vamos dizer assim, rude, Deus usou ele. Depois veio a ser um dos seus apóstolos. Deus trabalhou no coração daquele homem. E tantos outros mais. Ou você está pensando que era fácil conviver com o apóstolo Paulo? E foi um dos grandes apóstolos. Então Deus usa, Deus te usa, meu irmão, Deus te usa. Desde você queira: ah não, Senhor, eu tenho isso, eu faço aquilo. Pede perdão a Deus: Senhor, eu tenho isso, me tira isso de mim. É você falar com Deus e desejar não querer ser mais assim. Porque antes você não tinha Cristo. Antes você não conhecia Deus. Você tinha conhecimento de Deus no sentido muito vago. Mas hoje você o conhece de verdade. Então, por isso que eu falei no início: haverá sempre o antes e o depois. E esse depois faz com que nós busquemos mais a Deus e sejamos sinceros com Ele e gratos a Ele também. Então a vida acontecerá em dois tempos: antes e depois de Cristo, como eu tenho falado. Para uns o encontro com Cristo resultou em reconhecimento de que precisavam da sua graça e amor, e eles foram curados, restaurados, salvos e libertos. Outros tentam evitar esse encontro, mas não se pode escapar dele, ainda que seja depois da morte. Terão que olhar na face de Jesus, só que não haverá mais tempo para encontrar a graça e o perdão, porque tem que ser em vida. Depois não adianta acender vela, não adianta. Mandar fazer outras coisas para o morto. Quando fazemos sepultamento, não pregamos para o morto, não pregamos para o vivo. Quem já assistiu fazendo, você viu lá, sempre uma palavra evangelística, uma palavra de conforto também para os parentes. Ali é apenas um momento de nos despedirmos daquela pessoa, que na verdade ali só está a matéria, porque ela já foi, partiu. Então nós não cultuamos morto, nós cultuamos o vivo, que é Jesus Cristo. Amém? Ele que merece a nossa cultuação. Então, hoje é tempo de graça e devemos aproveitar, chegar a Jesus, porque antes de Jesus Cristo nós estávamos cegos. Depois de Cristo que passamos a ver, foi preciso que Jesus untasse os olhos do céu com lodo. Jesus quer tocar na sua vida, Ele quer tocar em nossas vidas, Ele quer continuar conosco. O que eu acho fascinante disso tudo, que não nos obriga a nada, Ele só convida: vinde a mim, vinde a mim. Que você, meu irmão, minha irmã, não perca a esperança, não se deixe levar
por filosofias vãs, por certas falácias, porque hoje há uma facilidade muito grande de você tomar conhecimento das coisas via internet. Tem muita coisa boa se pregando por homens de Deus na internet, mas também tem muita coisa nociva se falando. Homens até que colocam dúvidas na palavra de Deus. Eu quero dizer mais uma vez, como sempre falei aqui, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inerrante. Inerrante. Ah, mas isso foi escrevido, foi para aquela época. Querido, foi para aquela época, para a nossa época também. Claro que existem certas situações, certas coisas, que é para nós observarmos e não praticarmos. Por isso, que em toda a Bíblia, se você for ler toda a Bíblia, eu já li, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver mais a palavra não do que a palavra sim. Por que tem mais a palavra não? Porque o não é para o nosso benefício. Quando você diz não para o seu filho, é para o mal dele ou para o bem dele? Não é para o bem? E se você observar também, você vai falar mais não do que sim. Porque pela sua vivência, pela sua maturidade, você está vendo que lá na frente aqui vai dar ruim. Não diz a garotada, vai dar ruim, isso vai dar ruim. Aí você fala, não vai, não faz isso. Pela inexperiência dos mais novos, sejam crianças, adolescentes, até jovens, eles não conseguem ver. Por isso que a Bíblia fala do pastor e do lobo. E quando você vê a figura do pastor, você vê o pastor em pé, com um cajado na mão. Aquele cajado tem um significado. Um é para quando a ovelha cair no buraco, ele vai lá com o cajado, pega no pescoço da ovelha e puxa ela para fora do buraco, do abismo. O outro é para quando ele vê o lobo, ele com aquele cajado, ele consegue espantar o lobo. Porque a ovelha, ela anda de cabeça baixa. A visão periférica dela é limitada. E o pastor, como ele está em pé, você pode observar que todo animal de caça, predador, os olhos dele são aqui na frente. É assim. Vê os olhos da águia. É assim. Já viu como é que é os olhos dos pombos? É do lado, na lateral. Os animais predadores, os olhos são aqui. Ó. Você pode ver isso até naquelas programações que passam na Discovery, né? Animal Planet. Você vê aqui, você vê os animais que não é predador, o olho é aqui do lado. O que é predador é aqui na frente. A visão ela é bem maior. Então o pastor, ele consegue ver o lobo lá longe. A ovelha de cabeça baixa, ela não consegue enxergar o lobo. Então nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Nós temos que estar atentos, ainda mais nos dias de hoje, que existem muitos lobos vestidos de ovelhas, e até falando de Deus, mas são lobos roubadores. A própria Bíblia fala que no final dos tempos surgiriam os falsos profetas, que se possível enganariam os próprios eleitos, se possível, e tem enganado muitos por aí. Isso não quer dizer que você não vai escutar uma mensagem, você pode até, mas tem que ter muito discernimento. Como eu falei na semana passada, alguns aí estão pregando, vem falando muito sobre quanto dízimo e as ofertas, porque eles têm um canal no YouTube, eles já têm um salário já estabelecido, e eu falei aqui semana passada, eu quero saber o seguinte, já que ele aponta o dízimo agora e as ofertas, por que não devolve aqueles dízimos e ofertas que ele recebeu até hoje? Devolve, porque vocês vão querer devolver. Não devolve. Tem que ter muito cuidado com o que se escuta, ou outros que falam que você, para ser cristão, você está na igreja. Olha só a enganação. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Nós agora formamos esse corpo, estamos aqui, o corpo de Cristo, a cabeça é Ele. Ah, eu sozinho, não é não, você sozinho não é igreja, você sozinho é apenas uma pessoa. É mesmo? É para ser igreja que está reunida. E Jesus, para estar no meio, claro que você pode estar orando sozinho em casa, buscando a face com Ele, pode se apresentar, Ele pode falar contigo. Mas Ele fala que quando houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali estou no meio deles.
Então, por isso que o cuidado tem que ter o que se escuta por aí. Nem tudo que reluz é ouro, alguém já falou sobre isso. Nem tudo que se diz que é de Deus. Ou você está pensando de Satanás, vai estar dizendo, eu sou o diabo que vos fala. Ele vai falar isso. Ele vai dizer que é Deus, para enganar as pessoas. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós estamos aqui meramente pela graça. Todos nós fomos alcançados por essa graça. Ela nos alcançou e assim nós passamos a viver de fé em fé e de glória em glória. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus, querido Deus. Louvado e glorificado seja o teu nome. Exaltado seja o Senhor. Uma mensagem, por essa meditação. Nos ajude, para que nenhum de nós venha se perder, para que todos nós, Senhor, possamos continuar a ser fiel a Ti, para que todos nós, ó Deus amado, possamos ficar firmes na Tua presença, e não venhamos a nos desviar por motivo nenhum. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, possamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, e perseverarmos até o fim, como está escrito em Mateus 24:13. Todos nós possamos perseverar até o fim. Eu te peço isso, ó Deus. Peço que o Senhor nos dê graça. Peço a Deus amado que o Senhor nos dê entendimento a cada dia, a cada manhã, que Tu possa se revelar a nós quando estivermos orando, quando estivermos buscando o Senhor através da oração, através da leitura da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude, que o Senhor faça com que a nossa vida seja uma vida abundante na presença do Espírito Santo. Eu te peço isso. Fique de pé, igreja. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam Tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a Ti, no Deus que cumpre Sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegar no fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para Ti. Fui alcançado por Tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para Ti.
enviado Jesus Cristo. Esse foi o maior milagre. O resto é consequência. O resto é consequência. Que todos nós sejamos gratos a Ele. Possamos reconhecê-lo como o único Deus vivo e verdadeiro. O Deus da nossa vida. Vem, coloque sua mão no coração. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor a todos nós. Obrigado a Deus que possamos fazer com que a nossa vida seja uma vida vivida de fé em fé, de glória em glória. Leva-nos em paz aos nossos lares, conduza-nos, ó Deus, com a tua paz, proteção, segurança. Que a nossa noite seja uma noite tranquila dentro do possível. O Senhor nos dê um sono reparador. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos abençoe e nos guarde e nos dê a paz. Amém? Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça que Deus é bom em todo tempo. Boa noite.